Resenha de Bar. Fala galera, bom estar aqui de novo com mais um Resenha de Bar, hoje especialíssimo, como sempre. Hoje eu estou aqui no centro da cidade de Vitória, centro histórico. Viemos no restaurante A Oca, lugar super legal, a gente vai conversar muito sobre o lugar. Estou aqui com o meu amigo Fabrício. Fabrício, muito obrigado pela Rodrigo. participação. Vamos conversar bastante coisa de bar, restaurante, para você que é empreendedor, você que quer empreender na área, fica aqui com a gente que você vai ter muita coisa para aproveitar. Fabrício, A Oca, cara, tem um restaurante fantástico, te elogiando, iniciar te elogiando, que é realmente um restaurante que é aconchegante, te aconchega, você se sente em casa, melhor, você se sente na casa da sua avó. Também. Não é? Como é que surgiu essa ideia de entrar para esse ramo? Depende da avó também. Bem-vindo aí, cara. Tem umas avós que são muito legais, a maioria, mas tem umas das vozes legais, parece que das são na avós casa legais. das vozes legais. Eu sim me inspiro um pouco nas minhas avós. Eu estava até comentando agora com vocês que o Renan falou bem do banheiro, né? É uma inspiração na casa da minha avó, Maria. Ela tinha uma sala em São Paulo que era uma sala espelhada, tinha uma paleta muito puxada para o marrom, para o terroso, e eu amava aquela sala quando era criança. E aí o banheiro que eu decorei, eu me inspirei na decoração da sala da minha avó Maria. Não, muito bacana. E essa ideia de montar um restaurante aqui no centro da cidade, como é que surgiu isso aqui? Eu sempre gostei muito do centro, né? Sempre frequentei o centro. Estou aqui no centro há mais de 5 anos com a Oca e também moro no centro. Sou uma ativista aqui, né, na defesa do restauro, do centro de Vitória, dos investimentos que precisam acontecer e cada vez mais aqui no centro, porque não é só investimento, precisa de muito investimento e a gente está na luta para que o centro se torne uma prioridade aí do ponto de vista do poder público municipal, estadual e federal, né? Todas essas instâncias precisam voltar os olhos para cá, porque ele é o coração da nossa capital, né? Então, escolher o centro para ter a Oca não foi muito difícil, né? A Oca começou há 5 anos e meio atrás, mas antes da Oca eu já estava ingressando ali na gastronomia e diminuindo a minha atuação como geógrafo, que eu sou geógrafo de formação. E aí acabou que a gente alugou esse casarão da década de 40, porque a gente já sabia que seria o centro. Na época, eu e o Caio, meu ex-marido e ex-sócio, nós fundamos a Oca juntos, né? Ele é artista plástico, e os nossos trabalhos começaram mesmo dentro do apartamento, lá na Praia do Canto, onde a gente reunia pessoas, fazia pequenos eventos, eu cozinhava. Aí o evento vai crescendo no restaurante. Até que, num determinado momento, o síndico nos demitiu do apartamento, né? Ou vocês saem daí, ou vocês param de fazer isso e continuam. Então a gente tem que agradecer o síndico, então. Obrigado, tá, Leandro? Valeu. E aí, depois dessa chamada, a gente escolheu, evidentemente, seguir caminho. E antecipamos um plano que a gente tinha, né, de morar numa casa espaçosa, de ter um bistrô, um ateliê. Antecipamos esse plano em 2 anos e pouco, porque a expectativa era ficar 3 anos e pouco nesse apartamento, a gente acabou ficando menos de 1 ano e meio. Fizemos cursos, nos capacitamos, inauguramos a Oca em setembro de 2019. Tudo aconteceu muito rápido, a gente foi aprendendo a empreender, porque começamos assim, não sabia o que um contador iria fazer, o que eu precisava ter, como contratava um funcionário. A minha primeira demissão, eu e o Caio, a gente ficou um dia inteiro chorando, maquinando. Eu tive várias crises de ansiedade, de pânico. Foi perturbador, a gente conversou com vários amigos que são empreendedores, para poder falar, e a gente não sabia como dispensar aquela funcionária, porque, meu Deus, como eu vou dispensar alguém? E aí dispensamos, depois a gente foi percebendo que isso fazia parte, né, do processo, e, enfim, e de lá para cá, contratei aí dezenas e demiti dezenas, e é um processo, né? Então a gente começou muito cru, muito amador, era
a nossa geladeira de casa, o nosso fogão doméstico, uma caixa de isopor com as bebidas, essa coisa de fornecedor, a gente não sabia o que fazer, a gente às vezes tentava se cadastrar, mas por estar muito no início, ninguém queria vender para a gente, porque o CNPJ ainda era jovem. E a gente foi resistindo, né? E a gente tentava um comodato, porque estava sem freezer, né? A Ambev não falava com a gente, ninguém falava com a gente. E foi uma luta. Hoje tá todo mundo batendo na sua porta todo aqui. mundo vem atrás da gente hoje. E a gente fez acontecer, né? De fato. E foi muito mais difícil fazer acontecer, porque depois de 5 meses de inaugurado, teve a pandemia. Né? E aí, pandemia. Exato. E aí foram meses de recessão, de vendas baixas, de luta para sobreviver, para não ter que devolver o imóvel, para não ter que interromper algo que já tinha começado a dar certo. Chegamos ao ponto de, em um determinado momento, desistir mesmo, né? Eu e Caio sentamos e achamos que o melhor seria parar e voltar para as nossas vidas como antes. E aí, a nossa última cartada foi fazer uma publicação no Instagram, onde eu escrevi um texto bem pessoal, bem em primeira pessoa, fazendo uma declaração, um apelo para as pessoas e dizendo, olha, não aguentamos mais, resistimos por 2 meses e nós não temos mais condições, porque a partir de agora a gente não tem mesmo dinheiro, a gente não tem mais como manter essa casa. E aí, nesse momento, foi muito bacana, porque a gente percebeu o quanto as pessoas ainda são solidárias, né? O quanto as pessoas são boas, o quanto as pessoas são amorosas. Existem muitas pessoas amorosas e boas nesse mundo, vale a gente falar, porque é importante crer no ser humano, não perder a fé no ser humano. E aí a gente recebeu muito apoio, muito suporte. As pessoas, não, vocês podem abrir. Aí o governador tinha dado um decreto que podia abrir de segunda a sexta, e era, eu acho que de 10 da manhã até as 16 horas, uma coisa assim. E a gente começou a abrir nesse horário, e aí no dia que a gente abriu, veio aquele monte de gente para poder dar suporte, e a gente desesperado, porque... Imagina, estávamos eu, Caio e um rapaz comigo na cozinha, e a gente não esperava que fosse vir tanta gente, e aí o serviço foi uma confusão, e aí a partir dali eu falei, nossa, realmente, as pessoas gostam muito da minha comida, gostam muito do meu restaurante, e eu preciso ter essa força, não só por mim, mas pelas pessoas que eu cativei, pelos afetos que eu cativei, por essas pessoas que acreditaram na Oca. E foi aí que eu comecei a buscar, me informar mais, estudar mais, pegar alguns financiamentos, e aí eu fui investindo, né? Fui comprando um equipamento adequado à demanda de um restaurante, e graças a Deus, né, chegamos aqui onde nós estamos hoje. Muito orgulho da Oca, muito orgulho do meu trabalho, muito orgulho do trabalho da minha equipe, orgulho inclusive de todas as pessoas que passaram por aqui, que de alguma forma deixaram alguma contribuição. Eu sempre falo muito isso, assim, para quem é empreendedor é muito importante avaliar. Às vezes você fica com a pessoa 1 semana na sua cozinha, ela não dá certo, mas às vezes ela deixa um aprendizado ali que você consegue aperfeiçoar, por exemplo, um processo de um prato que você serve, e aquele prato você consegue dar um pequeno aprimoramento nele, porque essa pessoa que ficou 1 semana com você deu uma sugestão. Então, a gente está sempre aprendendo, deixou a marca. Né? Então, todos que passaram por aqui, eu tenho a minha gratidão. E uma coisa que a gente aprende também empreendendo é que a nossa vida, a gente não tem tempo, não tem espaço para rancor, não tem tempo, não tem espaço para guardar raiva. E o que a gente realmente precisa guardar são as nossas experiências boas, é aquilo que nos movimenta, que nos dá prazer, que nos dá força para levantar da cama e fazer. E eu acho que assim, você ter um empreendimento, definitivamente não há espaço para reclamação, para energia negativa, para vibrar em energia baixa. Você tem um espaço onde você serve comida, onde você serve experiência. Você, como empreendedor, como líder, você primeiramente precisa ser quem vibra nessa energia, ainda que às vezes você tenha que atuar um pouco, e ainda que às vezes também você saia do personagem e se irrite, mas você precisa ter sempre consciência de voltar para aquele lugar
que é o lugar do líder, que é o lugar da responsabilidade, que é o lugar do afeto, que é o lugar do diálogo, que é o lugar da compreensão. Uma mensagem muito legal. Eu concordo com você. Se você lidar com pessoas, lidar nesse dia a dia de restaurante, que é tão que te consome tanto, mas devolve uma energia positiva também, te faz exatamente o que você falou, deixar os rancores, deixar as pequenas coisas para trás e aprender a deixar as pequenas coisas para trás. Muito bacana. E você que é empreendedor de bar e restaurante, que está pensando em abrir um bar e restaurante, como o Fabrício falou das dificuldades do início do empreendimento aqui, você tem o Cid Bares, a Brasel, para te apoiar. Nós somos instituição para isso, temos toda a equipe jurídica, toda a equipe contábil para te dar esse suporte. Fabrício hoje também é nosso associado e estamos aí para a gente realmente crescer junto. Nós, como setor de gastronomia, temos que pensar como uma unidade, crescermos todos juntos. Falando nisso, Fabrício, vou até entrar nessa pergunta. Você falou que você veio para o centro. Esse renascimento do centro você vê como? Assim, até passando pelo carnaval, que tem realmente também ganhado força cada ano. Vou acrescentar o que você falou, a Igreja do Rosário aqui do lado merece uma atenção especial, né, de todas as esferas de governo aí, porque é um ponto turístico muito legal e muito relevante, que a gente precisa voltar nossos olhos. Mas, voltando à minha pergunta, o que você pensa? Como é que está esse retorno, esse renascimento aí do centro da cidade? Tem algumas coisas pontuais acontecendo no centro, né? Eu acho que assim, o que o centro de fato precisa é de um plano integrado e não de projetos pontuais e desfragmentados, como acontece hoje. Ainda que hoje esses projetos sejam desfragmentados, eu ainda fico feliz porque existem alguns projetos de fato em curso. Aí eu posso mencionar alguns, né? O Mercado Capixaba acabou de ser restaurado pela Prefeitura, o Teatro Carlos Gomes está em estado avançado já de restauro, então esse ano ele deve ser entregue pelo Governo do Estado. O Teatro Glória também? O Sesc Glória ele já foi restaurado em 2013 ou 2012, se não me engano. Foi ali, entre 2010 e 2015 que ele foi inaugurado. E evidentemente o Sesc faz um trabalho extraordinário ali, é teatro, é cinema, tem exposição de arte, tem oficinas, tem biblioteca, tem brinquedoteca. O Sesc Glória hoje é o nosso centro cultural mais completo, complexo e importante do Espírito Santo. Legal, isso legal a mensagem. Fato, né? Então, um abraço para o pessoal do Sesc aí, deixar os parabéns aí, que tem a menção muito bacana. Exato. E aí temos os galpões da antiga Codesa, que teve ali uma participação pública, mas teve também a iniciativa privada, assim como o Teatro Carlos Gomes também está tendo uma participação da EDP. E aí eu estou falando das coisas positivas, né? A gente tem agora uma ocupação ali na Casa Porto das Artes Plásticas do Museu Vale, que inclusive vai ser instalado em um desses galpões da Codesa, se não me engano o galpão de número 4. E assim, o que eu penso hoje para o centro diante dessas intervenções, esses patrimônios culturais que estão acontecendo? A gente perdeu algumas coisas, a gente tinha um projeto muito forte aqui, que era o projeto Visitar, que foi implementado no ano de 2006, se não me engano, e era um projeto que fomentava o turismo religioso, que é um turismo que movimenta bastante, sim, né? Importantíssimo. Um turismo, além de religioso, também de patrimônio histórico religioso, porque pessoas evangélicas, pessoas ateias, pessoas de qualquer religião, elas visitam um templo histórico católico para elas saberem a história daquele templo, né? Você não precisa ser católico para ir no Museu do Vaticano. Claro. Né? O Museu do Vaticano é um patrimônio da humanidade, a gente visita porque ele é maravilhoso. E aqui a gente tem a Igreja do Rosário, do lado da Oca, que é a única construção barroca, em estilo barroco, que restou em Vitória. Ela é tombada como patrimônio histórico, assim como a escadaria. Temos a Catedral, né, em estilo neogótico, que é um templo que faz referência à Catedral de Colônia, sim, na Alemanha. Das poucas neogóticas do Brasil. E que tem também sua beleza. Eu preferia a antiga, colonial, era maravilhosa, mas ela também tem ali o seu traço, inclusive o próprio fato ali da reforma, da demolição, já é um capítulo na história que agrega e que é contado, não foi apagado, isso é importante.
A São Gonçalo, que está fechada, a Capela de Santa Luzia, que está fechada, a Igreja do Rosário abre muito pouco, só para algumas atividades litúrgicas e algumas oficinas também e aulas de música que tem tido, o convento lá de São Francisco, a Igreja do Carmo. Todos esses lugares, antes, eles compunham um roteiro onde os monitores, que eram estudantes de história, estudantes de geografia, eles orientavam as pessoas e contavam a história. E era um projeto encantador. E esse projeto ele foi sucateado, e ele precisa muito voltar, porque era uma iniciativa boa. Outra coisa que a gente sente muita falta aqui no centro é do viradão cultural. Para nós, comerciantes, né, na economia criativa, as pessoas que têm os ateliês, os espaços alternativos, os restaurantes, bistrôs, lojas, bares, botequins, era muito importante o viradão cultural, porque eram apresentações culturais em diversos pontos do centro e as pessoas transitavam nas ruas. E o nosso maior desafio hoje no centro é fazer com que as pessoas transitem nas ruas. Porque hoje nós temos um bairro visualmente muito poluído, essa poluição visual traz uma sensação de medo, e isso é cientificamente comprovado. Se você pega qualquer texto de qualquer urbanista, se você lê Hermínia Maricato, Raquel Ronick, Roberto Lobato Correia, você vai ver que existem pesquisas e experimentos que de fato comprovam que uma rua escura, mal cuidada, visualmente poluída, não vai te trazer uma sensação de segurança. Então, o poder público precisa, e aí essa, para mim, é a maior prioridade do Centro de Vitória, despoluir o Centro de Vitória. E aí a gente está falando de fiação aérea, a gente está falando de placas irregulares, a gente está falando de fachadas de prédios que estão completamente deterioradas por conta do abandono desses prédios públicos e prédios também de CPFs, né, privados. Mas que tem a responsabilidade visual deles também, né? Evidentemente tem a responsabilidade, porque você tem, tanto na Constituição quanto no Estatuto das Cidades, você tem a questão do uso social da terra. Sim. Né, e da propriedade privada. Então, se você tem um imóvel, esse imóvel está abandonado há mais de 5 anos e você não dá nenhum uso para ele, esse imóvel precisa ser reapropriado pelo poder público. O poder público precisa dar uma utilidade para ele, porque é isso que o Estado deve fazer. O Estado ele deve ser um agente moderador, ele deve moderar, controlar, regular, fiscalizar. Né? Ele não deve apadrinhar, ele deve ser severo quando ele precisa ser severo. Então, aqui no centro, a gente percebe que o Estado é fraco e falho. E o próprio Estado não dá exemplo, visto que grande parte dos imóveis abandonados são municipais, estaduais e federais. Ou seja, a gente está vendo que o Estado brasileiro, de uma forma geral, em todas as suas instâncias, tanto do judiciário quanto do executivo e do legislativo, você tem imóveis que estão completamente abandonados. Então, estes imóveis, somado aos imóveis privados, hoje ultrapassam 217 imóveis abandonados. Isso segundo o levantamento da FAESA, que foi feito, inclusive, em parceria com a Prefeitura de Vitória, então. Sem uso. E muitos prédios com muitos apartamentos, onde você tem 40%, 20% de uso de todos os domicílios ou salas comerciais que você tem ali. Existem algumas questões para o centro que já facilitam, mas que poucas pessoas sabem. Por exemplo, o centro, o PDU, permite que você converta um prédio comercial em um prédio residencial. Mas aí existe... Mas tem, inclusive, facilidades tributárias também para as tributárias, empresas virem para cá. Agora também estão estudando a implantação da lei do retrofit. E uma coisa que eu sinto muita falta aqui em Vitória é que nós temos um centro com potencial enorme, com uma população jovem e pulsante que frequenta o centro, universitários, estudantes em geral, que têm uma renda, e às vezes não é uma renda tão significativa, mas que poderiam financiar um imóvel se esse imóvel fosse um estúdio, por exemplo. Então, se você tem diversos prédios abandonados, o próprio setor imobiliário, se tivesse uma visão um pouco mais estratégica e fizesse, a exemplo de São Paulo, Rio,
Belo Horizonte, um plano de aquisição desses imóveis com facilitação do Poder Público Municipal para transformar esses imóveis em moradia para pessoas que trabalham, têm uma renda menor, jovens e estudantes, moradia estudantil. Você traria toda essa juventude para o centro de Vitória, com essa energia, com essa vontade de empreender, com essa vontade de trabalhar. Isso acontece, inclusive, em outros lugares do mundo, isso não é inventando a roda, não. Não. Bacana. Fabrício, até mudando um pouquinho do assunto, falando um pouquinho mais da Oca, aqui, entrando aqui no seu estabelecimento, como é que você construiu essa gastronomia e como que você se aperfeiçoou? Eu sei que você, nesse período de dificuldade da pandemia, você deu um pulo na Europa para se aperfeiçoar ainda nisso. O que você trouxe, o que você misturou com a nossa cultura, com o seu jeito pessoal? Olha, eu falo que a minha comida é cabaneira, capixaba, baiana e mineira. Porque eu nasci em Ecoporanga e, só contextualizando Ecoporanga, né? Ecoporanga fica próximo à Barra de São Francisco, divisa com Minas e muito próximo à Bahia. Então, a gente teve muita influência da gastronomia mineira e baiana lá. Meus avós, bisavós e toda a minha árvore genealógica é mineira, né? Até chegar lá nos mais antigos, mas essa galera de 1700 e pouco para cá, todo mundo mineiro. E aí, assim, eu gosto muito da cozinha mineira, eu gosto também da potência da cozinha baiana, da força que essa cozinha baiana tem, né? Que tem uma presença muito forte da gastronomia africana. A mineira, por sua vez, tem uma influência forte da cozinha africana, mas também da cozinha portuguesa e espanhola. E o Espírito Santo tem também as suas peculiaridades por conta dessa proximidade com o mar, da influência também dos italianos, alemães, pomeranos. Então, você pega ali as raízes dessas gastronomias e são todas maravilhosas e eu resolvi mesclar um pouquinho de cada, né? Então, você vai ter um baião de 2 meio acapixabado na Oca, que não vai ter tanta picância quanto é o baião nordestino, porque eu sei que o capixaba não aguenta pimenta. Você vai ter um bolinho que imita um pouco a moqueca capixaba, você já vai ter um prato que leva o dendê, você vai ter pratos que levam a manteiga de garrafa, você vai ter um risoto, que é uma técnica francesa, mas que é italiana e francesa, né? Na verdade, o risoto surge na Itália. E que tem banana da terra e queijo coalho, né? E é o risoto mais vendido, o risoto de banana da terra e queijo coalho. Aí você vai ter... Fica a dica aí, vem aqui almoçar na Oca. Exato. Aí eu amo, por exemplo, eu amo alho poró, né? Eu adoro também abacaxi, gosto muito de cogumelo, eu acho que os 3 juntos dão uma explosão de sabores muito fantástica. E aí eu criei um risoto de abacaxi com cogumelo e alho poró que as pessoas adoram. E a gente tem cogumelo fresco aqui, vindo de Pedra Azul. A gente tem o maior produtor de abacaxi, acho que do Brasil, se não me engano, que é Marataízes, né? Abacaxi fresquinho vindo dali. Eu sirvo também o atum também vem acho que Itapemirim ou Marataízes, né? Itapemirim. O Espírito Santo ele é o 2º maior exportador de atum do Brasil. Então a gente tem muita riqueza aqui no Espírito Santo. Valorizando as coisas daqui, né? Valorizo muito e é um dos motivos também de eu ter escolhido o centro, porque o centro, apesar de todos esses problemas que eu mencionei, ele é pulsante, ele é vivo, tem muitos empreendedores trabalhando muito aqui no bairro. E o que a gente precisa é que o poder público trabalhe tanto quanto nós empreendedores trabalhamos. Olhe para esse bairro com esse carinho, esse cuidado, e capricho, né? Que a gente também olha, pense nesse lugar como o lugar que é berço e raiz da história do Espírito Santo, né? Sim. Aqui que tem a história de Maria Ortiz, essa história precisa ser contada para os turistas, precisa ser apresentada. Aqui também teve o lugar onde tinha o Pelourinho, onde tinha o tráfico ali de escravos, pessoas escravizadas que eram trazidas da África, que é uma página infeliz da nossa história, mas que foi apagada, precisa ser contada. Então a gente precisa desse espaço como um espaço de memórias, né? E aí para fechar esse raciocínio, a Emília Viotti, que é uma historiadora, ela tem uma frase que eu gosto muito. Um povo sem história é um povo sem memória, e um povo sem memória está afadado no presente a cometer os mesmos erros do passado. Então a gente precisa interromper esse processo no Brasil, que é um processo de apagamento histórico.
As coisas boas e as coisas ruins devem ser contadas. As ruins para que a gente não repita, as boas para que a gente se inspire e aperfeiçoe e continue fazendo. Então eu vejo o centro como um lugar de grande potencial. Soube recentemente que a prefeitura está fazendo um movimento agora de contratar uma empresa, se não me engano, suíça, para poder fazer um estudo estratégico, para fazer um plano integrado para o centro de Vitória. Isso é muito bacana, se isso sai do papel, se a população é ouvida, se isso é conduzido com respeito ao patrimônio histórico, com respeito às nossas histórias e memórias, à história e identidade capixaba, certamente isso vai ser revolucionário para a Vitória. Então, é uma coisa que eu também quero participar e, como comerciante do centro, eu espero muito que aconteça. Sim, e que dê certo. Você não é apenas comerciante, você é uma liderança aqui do centro, né? Mas assim, só voltando um pouco do raciocínio, você misturou aí a gastronomia capixaba, mineira e baiana, mas aí você não completou da ida para Espanha e Portugal. Aí o TDAH grita, né? Obrigado, Rodrigo. Eu sempre preciso de uma pessoa para me reconduzir. Todas as vezes que eu vou para um podcast ou para alguma entrevista, eu falo isso, me reconduza, porque eu abro muitos parênteses. Mas aí... que é bom, traz mais conteúdo. Aí, voltando à questão dessa gastronomia, então, eu percebi que aqui na Oca se encaixaria muito bem, né? A gente toca aqui, os nossos músicos trazem MPB, trazem jazz brasileira, bossa nova, samba, pagode. Isso precisa ter uma conexão também com a gastronomia. Então, são pratos coloridos, porque a Oca é esse lugar colorido, são pratos bem temperados. Algumas pessoas falam, porque a Oca é um restaurante de alta gastronomia. Eu diria que a Oca é um restaurante de cozinha brasileira, com traços da cozinha contemporânea, mas que não permite que essa cozinha contemporânea, ultra minimalista e super gourmetizada, interfira nesse processo afetivo, que é aquela comida que remete à sua infância, à sua avó, que é a melhor comida, né? Se você pega o melhor chefe do mundo e coloca ele para cozinhar ao lado de uma senhorinha que faz o mesmo prato ali para a família há muitos anos, a pessoa vai comer o prato da senhorinha e vai achar mais gostoso do que o daquele grande chefe, estrela Michelin. É provável que isso aconteça, porque comida é identidade, comida é memória. Comida é psique, é inconsciente, ela vai, busca lá nos arquivos da sua memória, ela te traz para o presente, e isso acontece muito. Eu fico muito feliz quando os clientes chegam aqui de várias partes do Brasil, de várias partes do mundo, e comem e gostam muito, e falam, eu nunca tinha experimentado algo assim. Você me trouxe esses sabores são completamente inéditos para mim. Eu fiquei tentando buscar o que esse sabor aqui me remetia. Esse sabor me remeteu a um prato que a minha mãe fez quando eu era criança, a um prato que eu comia na casa de uma amiga, que era vizinha, que eu comia na casa dela. Várias histórias maravilhosas que eu já ouvi aqui. E para mim, como cozinheiro, essa é a maior benesse, assim, recompensa que pode vir, né? De você ver que você montou um restaurante para ser a sua casa, e ele continua sendo a sua casa, e ele continua entregando aquilo que existe de melhor em você. E é o que eu falo, a Oca, ela reúne as melhores facetas de mim, Fabrício, da minha existência, de tudo aquilo que eu gosto. Eu gosto de arte, eu gosto de música, eu gosto de viver bem, eu gosto de uma boa bebida, eu não gosto de gastar caloria à toa, então eu escolho muito bem o que eu vou comer antes, o que eu vou beber. Hoje que as pessoas cada vez mais estão buscando exatamente isso, ninguém está querendo ganhar com caloria à toa. Eu fujo de ultraprocessados, eu fujo de comida que não é comida de verdade. Eu gosto de apreciar uma paisagem, eu gosto de estar num lugar cercado de verde, eu gosto de sentir que eu faço parte da natureza, de não me desconectar. Então eu trouxe todas essas minhas referências de vida para cá, né? As plantas no quintal, as cores na casa, que são cores brasileiras, tem muito verde, amarelo, azul, tem laranja, tem rosa, tem marrom, tem cor de terra, tem o verde das plantas. Então você tem uma infinidade de cores, tem o crochêzinho da mesa que remete àquele crochêzinho que a avó coloca na mesa quando você vai comer uma macarronada no domingo, né? As mesas são coloridas, tem peças
da minha casa, que eu usava na minha casa, que eu falei, isso aqui ficaria melhor na Oca. Essa energia vem para o cliente, eu sempre falo isso, e o cliente sente isso, com certeza. E Fabrício, te pedindo aqui para o cara que está pensando em abrir um restaurante, ou abriu, é uma dica que você daria para o cara bater cabeça o mínimo aí, o que você pudesse resumir, o que você falaria para essa pessoa? Olha, se está tendo a oportunidade de ver esse vídeo agora, já vai logo, procura o Cindy Bares, que é o que eu devia ter feito no começo, mas eu nem sabia que o Cindy Bares existia, porque eu era da geografia, eu não era da gastronomia, e logo que o Cindy Bares entrou em contato comigo, e aí a gente passou a fazer parte do Cindy Bares, muitas portas se abriram, né? Facilitou na questão do cadastro com fornecedores, facilitou também na questão de tirar dúvidas. Uso muito o advogado do Cindy Bares, sempre mando mensagem quando tem alguma dúvida, mesmo tendo um advogado nosso, então é sempre bom ter um reforço. Me aconselho muito também com você, né? Eu te perturbo de vez em quando. Sempre à disposição. Mandando mensagem também, perguntando coisas e pedindo referências, pedindo conselhos. Então, de se aconselhar, porque para mim aconteceu tudo muito rápido e um pouco sem planejamento, porque a minha ideia era morar nessa casa, atender 15, 20 pessoas, abrir 2, 3 vezes por semana. Eu não imaginava que fosse virar o que virou, né? Então, foi acontecendo e eu fui deixando acontecer e eu fui me adaptando. Então, eu sou um pouco camaleão e eu caminho também com as oportunidades que vão se apresentando. Estar aberto às oportunidades. Admitir que é vulnerável. Admitir que pode sim errar. Admitir que você pode aprender tanto com o cara que você pensa que vai ser o seu chefe ali na cozinha ou que vai ser um gerente, da mesma forma que você pode aprender, inclusive até mais, com a sua auxiliar de cozinha ou com a sua auxiliar de serviços gerais. Então, você ter a humildade, a simplicidade, que são qualidades maravilhosas e muito, infelizmente, em decadência nos dias de hoje. Então, manter essa humildade para você aprender com todas as pessoas que te cercam e escolher muito bem as pessoas que você vai colocar ao seu lado, ouvir a sua intuição e se afastar de tudo aquilo que te tira do foco. Se você percebe que você está caminhando com alguém, essa pessoa não compartilha dos seus valores, que essa pessoa te coloca para baixo, que essa pessoa está tendo um comportamento que não é aquilo que você acredita, se afasta, porque isso vai, às vezes, te causar aí meses, semanas de prejuízo, de desgaste emocional, sem necessidade. Menos ansiedade também nas tomadas de decisões. Foca no seu empreendimento, começa com o que você tem, não desanima, porque, nossa, eu gostaria de servir tal prato, mas eu não tenho tal utensílio. Não serve esse prato. Pesquise pratos gostosos e faça pratos deliciosos e maravilhosos com os utensílios que você tem. Quando a gente começou aqui na Oca, era o fogão doméstico, era a geladeira doméstica, era a caixa de isopor. Eu não tinha condições de vender garrafa de cerveja 600, os clientes reclamavam, mas o que eu podia fazer? Eu não tinha dinheiro para um freezer e as empresas grandes não queriam me fazer um comodato porque eu era muito pequeno, meu faturamento era baixo, então eles não queriam. E o que eu fazia? Eu vendia long neck, que era o que eu podia vender, e eu não fechei o restaurante nenhum dia por conta disso. Eu conversava com o cliente, explicava, falava, olha, você me desculpa, a gente tem um espaço pequeno para poder acomodar as nossas bebidas, o que eu tenho para te oferecer hoje é isso. Não tínhamos bar, né? E aí, às vezes, eu saía da cozinha, preparava uma caipirinha, uma gin tônica. Era o que tinha. O meu cardápio ficava em cima de um cavalete, a gente escrevia o cardápio todo dia à mão. Por quê? Eu fechava o dia e aí eu falava, caramba, eu não vou ter dinheiro amanhã para comprar tal coisa. Então, eu preciso criar um prato do dia com os ingredientes que eu tenho. Eu tenho fubá, carne moída, alho, óleo, queijo. Eu vou fazer a polenta que minha mãe fazia. Uma polenta queijuda, mineira, com carne moída por cima, e esse vai ser o prato do dia. Eu vou cobrar um valor super acessível, e as pessoas vinham e comiam, e saíam daqui felicíssimas com aquela polenta, que era a melhor polenta da vida delas, porque tinha muito amor ali.
Desculpa, eu sempre me emociono muito quando, legal, história muito quando eu bacana. trago, porque a cozinha, para mim, é o lugar que mexe comigo, né? Que mexe com as minhas emoções mesmo. O picadinho de porco, o picadinho vegetariano, o franguinho na laranja, eram pratos que eu podia servir. Então, saiba que quando você for começar um negócio, você não deve começar achando que você consegue começar grande. Comece com o que você tem, sirva o seu melhor e às vezes, obrigado. E às vezes a comida que você faz na sua casa, a comida que você viu a sua avó fazer, a sua mãe fazer, e é uma comida que vai ter um custo baixo para você garantir o seu CMV equilibrado, fechar o seu DRE no positivo e agradar e fazer o seu cliente feliz. O seu cliente, ele quer comida boa, ele quer um ambiente limpo. Para você ter um ambiente limpo, organizado, perfumado, você tem que ter higiene, você tem que ter capricho. Então, deixa sempre o banheiro cheiroso, um paninho bonitinho para enfeitar. Ah, mas eu não tenho mesa e cadeira. Eu usava caixote de feira no quintal. Não, e você, complementando o que você falou, muita energia positiva, né, cara? Que é o que você tem demais aqui. Sim. Te parabenizar pela casa. Você que não conhece a Oca, vem aqui, que vale muito a pena, aqui no Centro Histórico de Vitória. Queria aproveitar para agradecer nosso grande parceiro, Lecard, voucher de alimentação, aceito em vários lugares. Muito obrigado pelo apoio. E, Fabrício, te agradecer, cara. Obrigado demais. Eu que agradeço. Por essa conversa muito legal. Resenha super maravilhosa. Obrigado por me ouvir também. Que ouvir isso, um não, pouquinho muito da bacana história da conversa, Oca. história emocionante, muito bacana. Parabéns, está de parabéns, Muito obrigado. cara. Muito legal essa conversa. Mais um Resenha de Bar. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Resenha de Bar.